Você acreditaria em mim se eu dissesse que a região vermelha neste mapa tem a mesma população que todas as regiões azuis neste mapa? Isso indicaria que a região vermelha teria a mesma população que Perth, na Austrália, Sydney, na Austrália, Auckland, na Nova Zelândia, Salt Lake City, em Utah, Albuquerque, no Novo México, Vancouver, no Canadá e todas as grandes cidades marcadas neste mapa, além das terras desses países enormes. Bem, é verdade, a região vermelha ocupa apenas 0,029% de toda a terra do planeta, mas tem impressionantes 5% da população mundial. É insano pensar que, se você perguntasse a 100 pessoas aleatórias ao redor do mundo de onde elas são, cerca de 5% diriam que são desta cidade na região vermelha. Então você provavelmente está se perguntando qual é a cidade na região vermelha que representa 5% da população mundial. Esta é a região mais densamente povoada de todo o mundo e é conhecida como Bangladesh. Muitas pessoas conhecem a China e a Índia por terem populações enormes, mas Bangladesh tem a cidade mais densamente povoada de qualquer país do mundo. Com 164 milhões de habitantes, até que ponto essa cidade é superlotada, afinal? A população de Bangladesh deve aumentar em 10 milhões nos próximos 5 anos. Um estudo recente descobriu que o lixo plástico em Dhaka triplicou nas últimas 2 décadas. Dezenas de milhares de imigrantes estão fugindo da capital de Bangladesh, Dhaka. Eles se banham numa mistura tóxica de décadas de águas residuais sem tratamento. Urbanistas temem que o país enfrente sérios problemas de superlotação se o governo não pensar no futuro. Agora, quando eu penso em cidades superlotadas, penso em lugares como Nova York e até mesmo Los Angeles. O metrô pode ser bem desagradável, o trânsito é simplesmente incessante, e a disseminação de doenças é uma grande preocupação quando as pessoas vivem tão próximas umas das outras. A cidade de Dhaka, em Bangladesh, deixa Nova York no chinelo quando se trata de densidade populacional e dos problemas extremos que viver tão próximo de outras pessoas pode trazer. Na verdade, Nova York, ou qualquer outra cidade americana, nem sequer aparece entre as 10 áreas urbanas mais densamente povoadas do mundo. Nova York tem 8.419.000 de habitantes vivendo em uma área de 302 milhas quadradas. O centro de Dhaka, em Bangladesh, tem uma população de 22.478.116 pessoas, mas concentradas em apenas 134 milhas quadradas. Então, por exemplo, isso seria como multiplicar a população da cidade de Nova York por 3, mas condensando tudo em apenas 1/3 do tamanho de Nova York. Quando você tem uma população tão grande vivendo tão extremamente próxima umas das outras, o resultado nunca é muito positivo. Então você provavelmente está se perguntando agora, pelo título deste vídeo, como o Bangladesh se tornou tão absurdamente superlotado e por que esse é um problema que só está piorando. Para começar, Bangladesh é na verdade um país muito novo. Após a Segunda Guerra Mundial, o Paquistão costumava ser dividido entre o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental, que hoje é o atual Bangladesh. O Paquistão Oriental era anteriormente conhecido como Bengala. Essas duas regiões eram extremamente diferentes, tendo em comum apenas a fé no Islã. Os líderes do Paquistão Ocidental usavam os abundantes recursos naturais do Paquistão Oriental, onde todos os rios do Himalaia passavam pelo Paquistão Oriental antes de desaguar no Oceano Índico. Os líderes do Paquistão Ocidental importavam recursos naturais e vendiam produtos ao Paquistão Oriental por 10 vezes o valor cobrado no próprio Paquistão Ocidental. O Paquistão Ocidental acreditava que o povo do Paquistão Oriental era culturalmente inferior e exigia que o Urdu fosse a língua oficial, mesmo que apenas 3% da antiga região Bengali falasse Urdu, enquanto 56% falava Bengali nessa região. Enquanto o Paquistão Ocidental seguia oprimindo o Paquistão Oriental, movimentos de resistência ganharam força em todo o Paquistão Oriental, buscando independência. Como você provavelmente pode imaginar, o Paquistão Ocidental não gostou disso e iniciou uma missão especial chamada Operação Searchlight para acabar de vez com o nacionalismo bengali. A violência tomou conta de todo o país enquanto o povo reagia contra o Paquistão Ocidental e a Operação Searchlight. E com isso, a Guerra de Libertação de Bangladesh começou em 1971. Logo no início da guerra, a Índia ficou do lado do povo bengali e apenas 2 semanas depois, o Paquistão se rendeu. Com a rendição, o Paquistão Oriental se tornou Bangladesh, um país livre e soberano. Após a Guerra de Libertação, Bangladesh teve vários primeiros ministros diferentes, já que os 2 primeiros foram assassinados e os 2 seguintes renunciaram devido ao péssimo trabalho que estavam fazendo. Bangladesh estava sofrendo com fome e hiperinflação. Finalmente, em 2009, Sheikh Hasina se tornou primeira-ministra e Bangladesh começou a se reconstruir. Bem, mais ou menos.
No século XXI, a economia e a população de Bangladesh certamente vem crescendo. O crescimento de Bangladesh vem de sua principal exportação, que são as roupas, representando 84% do total de suas exportações. Como o Bangladesh não tem uma economia diversificada, além de barreiras que dificultam o comércio, como tarifas muito mais altas do que no resto da Ásia, Bangladesh tem uma pontuação muito baixa no indicador de desempenho logístico do Banco Mundial. Talvez uma das maiores preocupações com a economia de Bangladesh seja devido à sua corrupção desenfreada. Cidadãos comuns rotineiramente pagam propinas por serviços básicos do governo, que é uma das únicas formas dos funcionários públicos conseguirem ganhar a vida. Os funcionários do governo são praticamente os únicos em Bangladesh que podem pagar um estilo de vida confortável, já que impressionantes 76,5% dos residentes em 2010 viviam com menos de $2 americanos por dia. Isso faz de Bangladesh um dos países mais pobres do mundo. A superpopulação de Bangladesh e de sua capital, Dhaka, é composta principalmente por indivíduos muito jovens. 34% da população de Bangladesh tem menos de 15 anos e apenas 5% tem mais de 65 anos. Para comparar com os Estados Unidos têm 18% de sua população com menos de 15 anos e 17% com mais de 65 anos. Quando uma grande parte da sua população é muito jovem e ainda não tem habilidades suficientes para trabalhar, isso contribui para as dificuldades da economia. Não só a economia de Bangladesh enfrenta um enorme fracasso, mas Dhaka e Bangladesh como um todo são frequentemente considerados o país mais poluído de todo o mundo. Na verdade, a poluição do ar é tão grave em algumas áreas de Bangladesh que a expectativa média de vida é reduzida em cerca de 8,1 anos apenas por esse motivo. Bangladesh costumava se orgulhar de suas fazendas exuberantes com todos os rios que atravessam o país, mas desde o surgimento das fábricas de tijolos, metal e carvão, o solo está quase inutilizável. Estima-se que de 13 a 22% de todas as mortes em Bangladesh estejam relacionadas aos efeitos da poluição do ar na saúde. Crianças e mulheres estão mais expostas à poluição do ar em ambientes fechados, que cresceu bastante durante a pandemia de Covid-19, quando as escolas fecharam. Os rios ficaram tão poluídos que até mesmo os purificadores de água se tornaram inúteis, forçando os moradores de Bangladesh a beber água contaminada. Homens ainda tomam banho no rio Buriganga, que fica logo nos arredores de Dhaka, já que água encanada é extremamente difícil de encontrar e geralmente é reservada apenas para os ricos. Não são apenas as fábricas de Bangladesh que contribuem para uma enorme quantidade de poluição, mas a poluição também chega de cidades próximas na Índia e no Nepal. Índia e Nepal estão entre os 5 países mais poluídos do mundo, e a poluição do ar deles não fica apenas dentro das fronteiras desses países. As partículas das minas de carvão, que vêm da Índia, são 100 vezes mais poluentes e perigosas para a saúde e o meio ambiente de Bangladesh. Isso contribui para até 40% da poluição do ar total que você encontra em Bangladesh. Viver na cidade mais lotada do mundo também contribui para níveis muito altos de doenças transmissíveis. A Covid também foi um grande problema em cidades como Dhaka, especialmente quando o país não tem dinheiro para financiar medidas de resposta à Covid nem acesso a bons hospitais ou médicos. Enquanto as pessoas de classe baixa sofrem vivendo nas favelas marcadas pela pobreza, a classe média e alta passa a maior parte do tempo presa no trânsito. Os moradores de Dhaka vão te dizer que o resto do mundo não entende o que é trânsito até vir para Dhaka. O trânsito costuma ficar tão congestionado que pedestres atravessam a rua subindo nos carros para chegar ao outro lado. Se você for rico, vai enfrentar o trânsito do banco de trás do seu carro, onde o som das buzinas é abafado pelo vidro. Enquanto se você for das classes média ou baixa, está em um rickshaw respirando a fumaça inevitável dos escapamentos, a infraestrutura de Dhaka não acompanha sua população. Apenas 7% da cidade é coberta por ruas, comparado a 25% de Paris e Viena, e 40% de Washington DC e Chicago. Além disso, existem 650 cruzamentos em Dhaka com apenas 60 semáforos, sendo que muitos deles nem funcionam. Para piorar, só metade dos motoristas de ônibus e donos de carros em Dhaka tem carteira de motorista. Com todos esses efeitos horríveis que a superpopulação causou em Bangladesh, a taxa de natalidade no país diminuiu para 2 filhos por mulher. Isso ainda é muito mais alto do que nos Estados Unidos e em outros países europeus, onde a taxa está mais próxima de 1,4 a 1,7 filhos por mulher. Mudanças significativas precisarão ser feitas no governo de Bangladesh se eles quiserem escapar da pobreza e se tornar um país mais próspero e limpo.
Se gostou deste vídeo, clique aqui para descobrir como é viver na cidade com maior desemprego nos Estados Unidos.